social também. Ele é uma profissão que atende a demandas sociais, atende a exigências sociais. E aí começa o problema. Eu acho que vocês me acompanharam nessa exposição com certa facilidade quando eu dizia: implica um reconhecimento jurídico legal, diploma, inscrição no CRES, implica um código de ética, implica uma legislação, mas implica muito mais do que isso. Implica como responder a determinadas necessidades sociais. Estão me fazendo entender? Posso ir adiante? O primeiro problema que se põe aí é que as necessidades sociais mudam com o tempo. O que era necessidade social em 1900 pode não ser mais necessidade social em 2011. Ou seja, as necessidades sociais são históricas, são mutáveis. E é por isso que as profissões são mutáveis. Atenção, as profissões não são mutáveis só por isto, mas é isto que as torna essencialmente dinâmicas. A gente acha que as profissões estão aí constituídas desde o livro, desde a Bíblia, não é? A gente sempre pensa em médico, que talvez seja das profissões que exigem um saber específico, mais antigas. Médico, olha lá o juramento de Hipócrates, lá na Grécia. Será que a medicina não mudou? Eu posso garantir para vocês que ela mudou brutalmente nos últimos 15 anos. Brutalmente. Eu gosto sempre de dar um exemplo simples. Claro que só vale para quem vive em cidade grande, né? Quantos alfaiates vocês conhecem? Eu quero dizer para vocês que eu sou aposentado, mas não estou caquético ainda. Eu sou de um tempo em que na minha cidade, que não era uma cidade pequena, uma cidade de porte médio, tinha 250 mil habitantes quando eu nasci, numa cidade industrial. Entre a minha casa e o centro da cidade havia, eu me lembro bem, me lembro até dos nomes, 4 alfaiates. Era aquele sujeito onde os homens compravam a fazenda, não era o tecido não, chamava-se fazenda. Ia lá, o cara tirava as medidas, cortava e fazia o terno. E o fulano ia experimentar para ver se o terno era legal. Acabou o alfaiate. Não existe mais alfaiate, ou melhor, existem uns poucos aqui no Rio de Janeiro que atendem a elite da elite da elite. Por que acabou o alfaiate? Porque também acabou o ateliê da costureira. Vocês certamente conhecem algumas costureiras. Mãe de vocês pode quebrar o galho de vocês, as moças. Todo mundo tinha uma máquina Singer em casa. Ninguém hoje conhece uma máquina Singer, porque ela é indústria de confecção. O alfaiate acabou ou o alfaiate se transformou no modelista? Notem, essa é uma profissão que se transformou no Brasil nos últimos 50 anos, com a produção do vestuário em massa, industrializado. Não sei se alguém aqui já frequentou uma cadeira de dentista antiga, porque hoje, consultório de dentista é uma tranquilidade, é tudo branquinho, você recosta. No meu tempo era o motor tocado no pé, uma broca horrorosa, né? Você preferia morrer do que ir no dentista. A cadeira do dentista aquela cadeira lembra o quê? A antiga cadeira do barbeiro. Não havia dentista. O barbeiro era o cara que arrancava os dentes. Olha como é que essa profissão se transformou. Se transformou porque as necessidades sociais, no marco da industrialização, da urbanização, se transformaram. Uma profissão responde a necessidades sociais.
As mudanças nessas necessidades sociais implicam mudanças profissionais. Um último exemplo para que isso fique bem claro. Eu sou de um tempo em que criança adoecia, tinha um problema respiratório, os pais iam ao médico e recomendavam uma poção. Não tinha remédio industrializado. Dava receita, o pai ia na farmácia, o farmacêutico elaborava, processava uma poção para aquele sujeito. É hoje o que se chama de farmácia de manipulação. Mas todas eram assim. A figura do farmacêutico é completamente diferente da figura do farmacêutico hoje. E por isso mudou a sua formação. O programa das escolas de farmácia hoje não tem nada a ver com o programa. O título é o mesmo, hein? Farmacêutico. Mas não tem nada a ver com o programa das escolas de farmácia de 50 anos atrás. Mas as profissões também mudam dependendo, atenção, do tipo de agente técnico. Isso é especialmente importante para as mulheres. Eu quero lhes dizer que eu sou do tempo, na Universidade Mineira, em que uma moça, aliás uma negra, isso foi aliás um escândalo, que além de ser mulher era negra, né? As duas maldições, faz um vestibular de engenharia e entra em primeiro lugar. Olha que escândalo. O que uma mulher quer ser engenheira? Quanto mais uma preta. Isso foi objeto de reportagem no jornal local. Vocês não conhecem, ou conhecem contando nos dedos de uma só mão, uma dentista com mais de 60 anos. Tá? Essas eram profissões, engenharia e odontologia, reservadas aos homens. Para não falar da veterinária. Hoje, em cada 10 pet shop, 11 veterinários são mulheres. Antes, veterinário era homem. Quando você muda a composição social do corpo profissional, você também muda as características de uma profissão. O que quero dizer com esses exemplos? É que as profissões são espaços plásticos. Suas atribuições, aquelas que estão lá na lei de regulamentação, não são eternas, elas são mutáveis. E se os profissionais já formados não são capazes de perceber novas necessidades, as profissões se atrofiam, desaparecem. Eu vou dar um exemplo que eu acho super legal para a gente entender hoje, muito do serviço social, que eu quero abordar mais adiante. Até os anos 60, e eu quero lembrar para vocês que o serviço social se implanta no Brasil na segunda metade dos anos 30. O primeiro curso de serviço social brasileiro é de 1936, em São Paulo. A partir daí a profissão começa a se desenvolver. Pois bem, até os anos 60, o que era a família brasileira? E vamos falar da família urbana, que a família do ambiente rural era completamente diferente, né? A família de 12 filhos. E, se possível, 2 ou 3 mulheres. Família urbana até os anos 60 era o homem, chefe, cabeça da família, mulher e 3 ou 4 filhos. E as famílias estavam organizadas assim. Como é que é a família brasileira hoje? Existe hoje a família brasileira? Ou existem tipos de famílias? Famílias monoparentais, onde é a mãe e os filhos, o pai e os filhos, ou um largo sistema de adoção legal. Será que os problemas da família hoje são os problemas daquela família
com a qual o serviço social se defrontou de 30 a 60, há uma demanda social, não é? Há uma problemática familiar, mas ela é a mesma. Os instrumentos, a abordagem, a visão da assistente social dos anos 60 explica hoje, lhe serve para pensar a família? Óbvio que não.